Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser um bate-papo e eu vou falar com vocês sobre a minha gengivoplastia ou plástica gengival. Quando eu fiz essa última gengivoplastia, eu coloquei lá no meu Instagram, né, que eu tinha feito a cirurgia e muita gente se interessou, pediu pra ver, pediu pra que eu fizesse uma explicação a respeito, quanto foi, muita curiosidade, algumas pessoas que têm interesse de fazer. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque eu consegui explicar de uma forma melhor pra vocês, né? Consegui explicar bem direitinho. Lá nos stories ia ficar muito tempo, né, eu falando a respeito disso, então eu resolvi gravar um vídeo aqui no canal, porque aí eu consigo explicar do jeito que eu gosto de explicar, né? Vocês sabem que eu falo muito, então eu quero deixar tudo bem detalhado aí pra vocês. Lembrando, gente, que nesse vídeo eu não quero incentivar vocês a fazer nenhum tipo de procedimento, certo? Apesar de que para você ir fazer esse procedimento, né, você precisa de indicação para fazer. Você não é qualquer pessoa que chega lá, eu quero fazer. Não é desse jeito. Você tem que passar por um exame clínico, né? O dentista ele vai verificar qual é a sua necessidade de fazer ou não. E lembrando que não é aquele tipo de coisa assim que você vai dizer, eu quero que o meu dente fique desse tamanho. Não é assim, tá? Não é desse jeito que funciona. Vai depender do seu dente, até onde o dentista pode ir, né? Eu queria que o meu ficasse bem maior, mas não é desse jeito que funciona. E eu já tô super satisfeita, né, com o resultado. Eu vou deixar aqui, gente, nesse vídeo, o antes e depois. Eu vou deixar o antes, logo do início mesmo, como era a minha gengiva. E vocês vão ver totalmente a diferença que faz. Ainda tem muita coisa pra corrigir no meu sorriso. Eu ainda vou usar aparelho ortodôntico. Tem muita coisa ainda pra fazer, mas a gengivoplastia e os ajustes que eu fiz em resina mudou totalmente, minha gente. Totalmente, vocês vão ver aí no vídeo. Então, gente, começando, né, falando sobre a gengivoplastia. A primeira gengivoplastia que eu fiz, ela foi em 2016. Eu acredito que foi em janeiro de 2016. Eu vou falar aqui mais ou menos o período que eu fiz, mas eu vou deixar aqui embaixo o mês exato que eu fiz a cirurgia, porque eu não me lembro muito bem, minha gente, até porque eu já fiz 4 gengivoplastias, e eu vou explicar pra vocês mais na frente por que eu fiz várias vezes, né? Mas aí eu vou deixando aqui embaixo o mês certinho que eu fiz pra vocês verem mais ou menos o intervalo de tempo entre uma cirurgia e outra. E a primeira cirurgia que eu fiz foi o seguinte, eu comecei a pesquisar na internet como era a gengivoplastia, como era que funcionava, questão de recuperação. E eu vou deixar aqui agora a foto de como era nesse tempo, antes de eu fazer a primeira cirurgia, como estava os meus dentes, a minha gengiva, tá? Tá bem diferente do que tá hoje. E eu não me sentia bem, eu não gostava, tinha gengiva demais, porque o que acontece? Eu tenho uma coisa chamada sorriso gengival. Quando eu dou uma gargalhada, minha gengiva aparece mais que o normal, mais do que deveria aparecer. Então, esse sorriso gengival, ele dá uma impressão de que você tem um sorriso infantil. Então, isso acaba incomodando, né? Porque você vai envelhecendo com um sorriso infantil. E não é só por isso, questão de estética também, eu queria mudar. Então, eu fui no consultório e fiz a minha primeira cirurgia de gengivoplastia. E a primeira eu fiz apenas na parte frontal da arcada superior. Eu não fiz de pré a pré. Pré são os dentes aqui mais atrás, pra quem não sabe. Eu fiz só, eu acho que eu fiz de canino a canino. Então, a princípio, como deu uma grande mudança, eu amei, porque em relação ao que estava antes, ficou bem diferente. Mas foi passando o tempo, acontece também da gengiva diminuir, dela baixar mais, porque logo quando você faz a cirurgia fica bem grandão o dente. Mas quando ela vai cicatrizando, a gengiva ela vai voltando, ela vai querendo moldar novamente o seu dente, ela vai querendo ir para o lugar dela de novo. Então ela meio que dá uma descida, isso é normal. Por esse motivo foi que eu fiz a cirurgia várias vezes, porque ao longo do tempo a gengiva vai descer, não adianta. Ela vai descer e ao longo do tempo isso foi me incomodando e eu fui fazendo.
No meu caso, a minha gengiva, ela é muito saudável. Então, sempre que eu vou fazer, o dentista ele autoriza, ele vê que tem como fazer. Não é todo mundo que vai poder ficar fazendo sempre. Eu tô fazendo praticamente todo ano, né? A cada 12 meses eu tô fazendo a cirurgia, mas isso vai depender muito de cada caso. Então, voltando, né? Então, eu gostei muito da primeira cirurgia, porque já deu uma grande diferença, mas foi passando o tempo, a gengiva desceu um pouco, eu vi que ficou com um pouco de erro. Essa primeira, gente, foi a que eu menos gostei, porque a dentista que fez, ela tirou a gengiva, ela cortou, mas ela não fez aquela moldagem, ela não fez muito bem a plástica, ela só tirou o excesso de gengiva de todo jeito. Então ficou uma parte mais alta que a outra, não ficou muito legal. Então passou um ano e eu fiz de novo. Na verdade, eu acho que foi em meados de um ano não, minha gente. Eu acho que se passou praticamente 2 anos. E foi quando eu fiz a minha segunda gengivoplastia. E dessa vez eu fiz apenas na arcada superior também. E eu fiz de pré a pré. Então eu fiz mais pra trás, né? Então ficou bem mais harmônico. Foi feito realmente de uma maneira mais minuciosa. Então ficou... Eu amei, gente, essa gengivoplastia. Eu fiquei apaixonada. Eu vou colocar fotos aí pra vocês também. E dá pra perceber que deu uma grande diferença. Minha gente, ficou totalmente diferente. Ele tirou mais gengiva, porque a primeira, eu não sei se ela tava com medo de tirar a gengiva, mas ela tirou muito pouco, menos do que deveria tirar, e não ficou uma estética muito bonita. E nesse segundo eu já fiquei apaixonada. E as outras duas gengivoplastias que eu fiz, não foi porque eu não gostei dessa, é porque realmente a gengiva desceu e eu queria aumentar um pouquinho mais. Então é somente para poder tirar esse excesso de gengiva que vai voltando, né? Esse excesso de gengiva que vai voltando. Gente, eu tô tentando explicar aqui pra vocês de uma maneira bem clara. Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço odontologia. E tem alguns termos assim que eu poderia falar, mas primeiro, eu não sou formada ainda. Outra coisa, eu não quero ficar falando aqui coisas assim que talvez eu chegue a me confundir, né? Como eu falei pra vocês, eu não estou formada ainda. E eu também não quero ficar falando coisas muito técnicas pra vocês não entenderem nada, né? Então a gente tem que falar de uma maneira bem comum aí que vocês consigam entender, uma forma mais prática. Aí, no finalzinho de 2019 eu fiz outra. E essa outra que eu fiz foi a que eu mais gostei, porque realmente ficou maravilhoso. Eu fiz também de pré a pré na arcada superior. E a última, que foi a que eu fiz há 2 meses atrás, eu fiz nas duas arcadas, tá? Eu fiz embaixo e em cima, e eu fiz embaixo de pré a pré e em cima de pré a pré. Por quê? Porque ao longo do tempo começou a me incomodar o fato de que os meus dentes de cima estavam ok e os de baixo estavam muito pequenos. E assim, a gente acha que o dente de baixo ele não vai aparecer. Mas, minha gente, vocês estão vendo aí eu falando, vocês estão vendo que dá pra ver. E me incomodava, às vezes eu falava, dava pra ver aquele excesso de gengiva embaixo. Então, eu resolvi também fazer na arcada inferior e fiz também na superior. E eu estou apaixonada, tá? Não sei se eu vou voltar a fazer, vai depender, né, do que eu vou achar, se eu vou me incomodar. Eu acredito que não. Em breve eu acredito que eu vou colocar aparelho ortodôntico, então vou passar um bom tempo sem poder mexer na gengiva, né, porque não vou fazer cirurgia usando aparelho, não faz nem sentido. Aí, gente, em relação à recuperação, a gengiva da gente, ela se recupera muito rápido. E em relação à dor, você praticamente não sente dor nenhuma, a não ser que você tenha uma inflamação, uma infecção no momento da recuperação, viu? Mas não tem nenhuma dor. Tanto que se você pegar, por exemplo, o fio dental, passar no seu dente e você se corta, e você se cortou lá com o fio dental, lá quando você tá passando no seu dente, um exemplo, você se machucou. Você sente lá que machucou porque você sente um gosto de sangue na boca, mas minha gente, não dói. A não ser que você esteja com algum problema, né? Mas se você não tiver, você vai se cortar, eita, me machuquei, mas não dói. E quando é daqui a 30 minutos, você nem percebe mais que você se cortou.
Então a gengiva ela é desse jeito. Ela é super forte, né? Ela consegue se recuperar rápido. Então eu fiz a cirurgia tipo hoje, aí no outro dia, quando você acorda, né? A sua gengiva, ela não tá mais vermelha, porque logo quando você faz, fica aquela sangria, né? Porque realmente ele tirou a sua gengiva, então vai ficar bem vermelho, vai sangrar um pouco. Então fica aquela coisa bem carne viva, aquele vermelhão mesmo. No outro dia, a gengiva ela já fica com aspecto mais esbranquiçado. Ela cria meio que uma película protetora esbranquiçada, que não é pus, tá, gente? Tem que saber distinguir. É uma película mesmo de proteção, tanto que ela não é amarelada. Ela é esbranquiçada e em alguns pontos fica roxo. Mas essa questão do roxo é exatamente porque pegou vaso sanguíneo, aí acaba ficando, digamos que um hematoma, né? Mas fica um pouquinho roxo em alguns pontos. Eu vou tentar colocar aqui as fotos para vocês da minha recuperação, porque eu percebo assim que muita gente coloca vídeo aqui no YouTube falando sobre isso e não mostra as coisas, minha gente. Eu fico passada. Eu fico procurando. Eu me lembro na época que eu tava procurando a respeito de gengivoplastia e ninguém explicava direito, não mostrava foto, não mostrava antes. E eu ficava assim, sem saber. Você fica curiosa para saber realmente como é, né, a situação. Então eu vou mostrar para vocês cada etapa. E depois de uns 5 dias mais ou menos, sua gengiva já está praticamente recuperada. Ainda fica algumas marquinhas, algum roxinho, alguma coisa que depois de uma semana, 15 dias, nem parece que você fez a cirurgia. É super tranquilo, viu, minha gente? Agora sim, tem que seguir o pós-operatório bem direitinho. Aí você tem que seguir o pós-operatório bem direitinho. Você não vai poder escovar os dentes, pelo menos por uns 3 dias você não vai conseguir escovar os dentes e nem deve. Por quê? Como a sua cirurgia ela está cicatrizando, se você ficar botando a escova ali em cima, você vai meio que destruir o que o dentista fez, porque ele não vai fazer uma plástica, ele não vai moldar do jeitinho que ele quer que fique suas papilas, sua gengiva, tudo bem direitinho. Se você ficar mexendo ali, vai dar errado. Então você tem que deixar ele cicatrizar sozinho. Então você vai usar um enxaguante bucal específico, tá? Que o dentista com certeza vai lhe passar um enxaguante bucal específico para poder fazer a higienização. E aí é importante, por exemplo, se você fez só na arcada superior, você escova a arcada inferior, era isso que eu fazia. Eu não podia escovar a superior, mas eu escovava de baixo, né, minha gente? Eu não fiz nada de baixo, então eu escovava a arcada de baixo. Eu escovava a arcada de baixo, escovava a minha língua, passava o fio dental na de baixo, na de cima, porque querendo ou não, quando a gente come entra alguma coisa, eu via com cotonete, molhando com enxaguante, e ia passando bem delicadamente, e aonde tivesse alguma comida, eu vinha com fio dental bem delicadamente e tirava. Por quê? Eu tava deixando a minha boca higienizada, porque se você deixa resto de comida entre os dentes, você comeu e não passou o enxaguante, gente, vai virar uma nojeira. Você já não tá escovando o dente, minha gente. O negócio ali tá cicatrizando. É uma ferida, querendo ou não, que tá na sua boca. E você não limpa, não cuida, não tem condições, né? No primeiro dia, você não pode comer nada quente. Então, ele recomenda que você tome sorvete, coisa gelada, né, pastosa. E no outro dia, você já consegue comer, tá? Lógico que você não vai comer carne mordendo daquele jeito todo, né? Você vai comer com cuidado, mordendo com o dente de trás, aquela coisa assim. Mas tudo com muito cuidado. Se você tomar todos os cuidados, fica perfeito. Em alguns casos, os profissionais dão ponto, né? Eles fazem sutura. Outros casos, não. Na primeira que eu fiz, ela suturou a minha gengiva todinha e não mudou muito, né? Mas nas outras que eu fiz, que inclusive eu fiz com especialistas, eles disseram que não precisava suturar e realmente, gente, não existe necessidade. Vai depender de cada caso, né? Mas no meu caso não existiu necessidade de dar ponto das outras vezes, tá? Em relação a preço, eu vou dizer o preço aqui, normalmente daqui de Recife, tá? Eles cobram por terços, né, da arcada. Então, na arcada superior, eu vou dar o preço de acordo com o que eu paguei na primeira cirurgia.
Porque nas outras cirurgias eu fiz com um parente. Então, o parente, ele não vai me cobrar o valor cheio, né? Ele me cobrou um valor menor. Me cobrou um valor bem reduzido, irrisório, assim. Em alguns casos, eu acho que nem cobrou. Então, não vou ter como lhe dizer das outras. Mas a primeira que eu fiz, que ela fez só de canino a canino, então foram 6 dentes que ela fez, né? Da parte superior, ela me cobrou R$ 400. Tudo bem que foi em 2016, hoje já deve estar mais caro. Então eu acredito que para você fazer as 2 arcadas vai dar em torno aí de uns 2.000, 2.500 a cirurgia, tá? Para você fazer as 2 arcadas. Se você quiser fazer só a parte de cima, uma coisa assim bem básica, eu acredito que vai ser bem mais barato, né? Eles vão cobrando por terços. Aí eu tô passando assim o preço daqui de Recife, tá, gente? Aí, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês é que na terceira cirurgia que eu fiz também uma frenectomia. Vocês viram que na primeira foto, vou colocar aqui de novo, que eu tinha os dentes da frente separados. Porque eu tenho aquele freio, né? Todo mundo tem um freio labial que fica aqui no meio dos dentes, que em alguns casos, algumas pessoas, esse freio fica separando seus dentes, né? Dando espaço nos 2 dentes da frente, que é o que se chama de diastema. Então, vocês viram que na primeira cirurgia eu fiz um preenchimento com resina para juntar os meus dentes. Então eu não tratei o mal pela raiz, eu só mascarei ele. Então a dentista foi lá e fez um procedimento com resina, achei maravilhoso. Sendo que aí, na terceira cirurgia, que eu fiz realmente com uma profissional específica mesmo nisso, ela disse, olha, é melhor tirar o seu freio, porque o meu freio ele estava puxando parte da minha gengiva para cima e estava deixando uma estética ruim. Então, nessa minha terceira cirurgia, eu fiz a frenectomia. Possa ser que no seu caso, você também precise fazer a frenectomia associada à gengivoplastia. Aí eu já vou explicar para vocês depois não ficarem aqui no meu vídeo dizendo que eu falei que não doía e doía. Gente, a gengivoplastia isolada, ela não dói, mas a frenectomia, mulher, meu rosto ficou deste tamanho, ficou inchado todo o meu rosto. Meu nariz, eu fiquei meses sem sentir essa parte aqui do nariz, porque ele corta aqui por cima. Foi tenso, viu, minha gente? Era gelo em cima de gelo, bolsa de gelo aqui para desinchar. Tive que tomar antibiótico, anti-inflamatório, tudo, porque realmente é uma cirurgia bem invasiva, viu? Que ela vai realmente abrir, ela vai ter contato com o osso, então é uma coisa mais invasiva e dói bastante. A recuperação é bem chatinha. Eu fiquei um tempo sem conseguir mexer essa parte aqui do lábio, então eu não conseguia subir o meu lábio, porque realmente ficou sensível, tá? Eu vou tentar, eu não sei se eu posso colocar aqui, minha gente, a foto da minha frenectomia, acho que eu vou colocar. Acho que não tem problema não. Mas vou colocar aqui do lado agora, vejam que foi bem suturado. E, gente, a recuperação foi bem chatinha, viu? Da frenectomia. Mas a gengivoplastia isolada não tem nada disso não, tá? Aí só pra você não fazer a frenectomia junto com a gengivoplastia e achar que eu falei aqui tudo uma mentira. Agora, lembrando, eu tô falando do meu caso. Eu não senti dor. Possa ser que você sinta, né? Porque cada pessoa vai ser de um jeito. Mas só explicando que não é aquele bicho de 7 cabeças. Gente, o objetivo desse vídeo era mostrar para vocês as imagens, né, da minha cirurgia, explicar o que foi que eu achei, como foi a recuperação, questão de preço, como é mais ou menos o procedimento, né? E eu espero que vocês tenham tirado as curiosidades. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, alguma dúvida específica, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como foi, como o dentista fez, como foi que ele cortou, porque, minha gente, isso aí tudo depende de protocolo. Então, eu não vou dizer aqui como foi, porque possa ser que outro profissional faça de outro jeito e você acha que ele está fazendo errado. Então, essa parte de procedimento, de protocolo, vai depender muito de cada profissional. É importante que você ache um profissional que você confie, que seja de confiança realmente,
para não ter nenhum tipo de problema. E lembrando, quando se trata, gente, da saúde da gente, nem sempre o mais barato é o melhor, viu? Tem que ter muito cuidado com isso. Porque você pode achar uma pessoa que faça por R$100 e você, nossa, que maravilhoso, e faça uma coisa ruim. E, inclusive, que você possa até se prejudicar na sua saúde, né? Então, muita atenção com isso, viu? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo!